Muito bom estarmos novamente na presença do Senhor e juntos para louvarmos o Senhor, para buscarmos a face do nosso Deus. Pode sentar-se. Nós vamos, nessa manhã, repartir um pouco da palavra do Senhor, como já foi também falado durante esses momentos aqui, muitas coisas. Eu falei, acho que não preciso nem pregar, porque já foi falado pelo Espírito Santo, através dos servos do Senhor, aquilo que o Espírito quer. Mas eu gostaria ainda de continuar nisto e repartir um pouco mais com vocês a respeito do Espírito Santo. Nós estamos vivendo momentos em que nos assustamos realmente. Como já foi dito nessa manhã, a terra inteira ficou apavorada, né? Nós estamos, como seres humanos, em todas as nações, nós estamos apavorados. Mas isso não é novidade, não deveria ser, né? Porque Jesus disse exatamente isso, ele disse que viriam aflições e angústias nas nações, e um tempo em que haveria sofrimento de uma maneira como nunca houve em toda a face da terra, mas que nós deveríamos nos aquietar e olhar para o Senhor e saber que Ele está conosco, Ele cuida da nossa vida. Mas não é fácil isso não, né? Nós somos seres humanos, há um pavor no nosso ser a respeito da morte e dos sofrimentos, né, que antes da morte a gente imagina que vem, então traz angústias muito grandes. E Deus sabia disso, mandou Jesus para nos libertar disso, nos dar nova vida, nos prometer vida eterna, prometer cuidar de nós. Então, não deveríamos estar assim, mas estamos, né? Mesmo no meio evangélico, no meio dos seguidores de Jesus e também cristão, né? Tanto católico como evangélicos, existe um pavor, assim, um medo, né? Mas não temos palavras a respeito do mundo aqui para dizer que, fique tranquilo que vai melhorar. Ao contrário, a gente está vendo que as coisas estão cada vez piorando mais. E Jesus alertou sobre isso. Ele disse que realmente essas coisas iriam acontecer. Mas Ele nos mandou colocar a nossa confiança, a nossa fé nele, que Ele nos guardaria. E a Bíblia está repleta de lugares dizendo que confia no Senhor e Ele guardará a sua vida. Confie no Senhor e Ele te socorrerá. Então nós temos que nos voltar para o Senhor e confiarmos realmente no nosso Deus. E nessa manhã o que eu estou querendo, me propondo a falar com vocês, é justamente esse aspecto, de nós confiarmos no Senhor e como confiarmos no Senhor, como buscarmos essa confiança, né? Como alcançarmos essa confiança. Então, eu queria que você me acompanhasse aqui, falando um pouco sobre o Espírito Santo. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo e focar pelo menos duas razões que o Espírito Santo foi nos dado, né? E dizendo para você, esses dias eu estava louvando ao Senhor, orando um pouco e comecei na oração louvar ao Senhor, e eu comecei a dizer, Senhor, Tu és grande, poderoso, Tu és eterno e tal, e aí dentro de mim eu senti assim, eu sou isso mesmo, né, grande e eterno, então não adiantou muito você falar isso, porque você não mudou nada em mim, eu continuo sendo grande e eterno. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é santo. Ele falou, realmente eu sou santo, as Suas palavras não me mudaram nada, e eu fui cada vez compreendendo mais que Deus, pelo Espírito dEle, coloca em nós realmente esse momento de graça, de louvor, de agradecimento a Deus, não para que Ele seja mais Deus, nem para que Ele seja alguma coisa, Ele já é, mas para que o meu ser se alegre no Senhor, confie no Senhor, descanse no Senhor, sabendo quem Ele é. Então o louvor e a adoração, como eu já tenho dito, ele vai levar você a ter uma visão mais, com o teu espírito mais clara e mais segura de quem Deus é. E à medida que nós temos esse conhecimento de quem Deus é, então nosso coração vai se aquietando. Nós vamos trazendo uma tranquilidade dentro de nós. É impressionante como você pode estar orando sobre muitas situações e orando sobre problemas, dificuldades e angústias, e
a oração está ali, e você clamando com súplicas mesmo, com situações difíceis na presença de Deus, e nada vai aquietando o seu coração. Mas de repente, quando você começa a entrar naquilo que Paulo orienta, olha, você use clamor e súplicas, e busque realmente o Senhor, depois você apresente ações de graça. Quando a gente começa a apresentar ações de graça ao Senhor, e louvor e adoração a Ele, falando que Ele está ouvindo a nossa oração, que Ele cuida de nós, que Ele vai responder, que Ele é um Deus que tem poder realmente para mudar a situação. É impressionante como começa a vir uma quietude no coração, vem uma tranquilidade no nosso coração, e aí a gente começa a perceber que realmente o louvor e a adoração, ele aquieta a nossa alma, ele fortalece a nossa alma, fortalece os nossos sentimentos, nossos pensamentos, e a gente começa a entrar realmente no descanso, né? Eu estava, um pouquinho antes de subir aqui, estava tentando rever alguma coisinha do que marquei para falar, e eu estava lembrando que é interessante que na história da humanidade, sempre o homem foi buscar deuses, ele sempre foi sacrificar. E os sacerdotes dessas várias crenças, desde a antiguidade, sempre procuravam fazer com que o povo continuasse sacrificando e buscando esses deuses, e temendo e tendo medo desses deuses, e atribuindo a esses deuses coisas que iam acontecendo de ruim. E aí eu comecei a perceber que há uma necessidade realmente do homem de ter esse contato, de buscar o sobrenatural, porque não há segurança realmente na Terra, e a gente também não tem uma visão clara de onde nós vamos chegar, ninguém sabe realmente o que é que existe fora daqui, fora da nossa existência aqui. Estou falando existência nossa, na nossa vida aqui. Tudo é por fé, tudo é por crença. Então essa crença, essa fé sempre foi explorada desde a antiguidade por vários tipos de religiões. E por causa disto, desse engano, e por causa dessas mentiras que o homem acaba vivendo, e Deus envia Jesus, que é a verdade, para mostrar a verdade, para ser a verdade, Ele é a verdade em nosso meio. Mas Jesus conviveu conosco, pelo menos com os irmãos lá atrás, com aquele grupo de pessoas, proclamou realmente a palavra de Deus, falou das verdades de Deus, falou da glória de Deus, trouxe a glória de Deus para que pudesse se cumprir o que está escrito: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos dessa glória de Deus. O que é a glória de Deus? Não é dizer assim, ele está todo iluminado, ele tem assim uma aparência que você olha para ele assim, não, tudo cheio de brilho, de uma luz intensa. Não, a glória de Deus é a vida que ele tem, que está nele. A glória de Deus é a eternidade, a glória de Deus é a capacidade que ele tem, é o poder que ele tem, a glória de Deus é o amor que ele tem, a glória de Deus é tudo aquilo que ele é, e que nós podemos receber da parte dele. Por isso, diz que nós precisamos da glória de Deus, nós carecemos dessa glória. Também esse texto está falando a respeito de que todos pecaram e estamos destituídos dessa glória, que precisamos desse Deus, precisamos ser como Ele, precisamos voltar a ser como Ele. Então, para que isso ocorresse, e para que fôssemos libertos da mentira, então Deus envia o seu Espírito, o Espírito Santo. Agora, um pouquinho antes do Espírito Santo vir, é lógico que no Velho Testamento o Espírito Santo agia, mas de uma maneira externa aos homens, mas ele agia, e também nos tempos antigos vieram promessas a respeito da vinda do Espírito Santo. Então, o que é importante para a igreja hoje? O que eu preciso despertar em você, que está aqui presente, que estão assistindo, outros que vão provavelmente assistir, não no momento agora, mas o que eu preciso despertar em você? A importância dessa comunhão, a importância do Espírito Santo, de você olhar para o Espírito Santo e ver que ele é importante demais. Ele é Deus. Ele é o Deus que foi colocado dentro de nós.
Ele é o Deus que veio restaurar a imagem de Deus dentro de nós. Ele é o poder de Deus para a solução dos nossos problemas. Ele é o poder de Deus para trazer paz no meio das angústias, alegria no meio das tristezas. Ele é o poder de Deus para resolver as questões difíceis da nossa vida. Ele é o poder de Deus para simplificar a nossa vida e mostrar que Deus tem o poder, que eu posso confiar nele, que eu posso me entregar para ele e que ele cuida de mim realmente. Então, Deus envia o Espírito Santo para nós. Agora, antes do Espírito Santo vir, veio Jesus, o Filho. E é interessante que é este Jesus, o Filho, que diz para os seus discípulos naqueles dias, diz: olha, eu vou me ausentar, eu vou sair, eu vou voltar para o Pai, eu não posso ficar aqui. Mas quando eu subir, está lá em João 14,16, você pode depois abrir, ele diz assim: eu vou rogar ao Pai que Ele vos dê outro Consolador, o Espírito da verdade, para que esteja convosco para sempre. Então, como é que Jesus está sempre conosco? Pela presença do Espírito Santo. Como é que Jesus está sempre na nossa vida? Pela presença e atuação do Espírito Santo. Agora, quando Jesus diz: eu vou rogar que Ele envie outro Consolador, é sinal de que eles já tinham no momento ali um Consolador, para que fosse enviado outro Consolador. Então, o Consolador que estava ali era Jesus. Jesus era a verdade, Jesus é a verdade, Jesus era a presença de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi a encarnação de Deus aqui entre nós, como homem. Deus encarnou-se, Deus se fez homem e estava entre nós. Mas Ele não poderia permanecer para sempre, porque Ele precisava morrer e ressuscitar. Pela morte e ressurreição, então Ele nos libertaria do príncipe desse mundo, da vida dessa terra. Ele nos daria a esperança. Paulo escrevendo sobre isso assim: a esperança não é algo que se vê, porque se você vê, como você vai esperar? Mas a esperança é aquela que nos leva a confiar na sobrenatural de Deus, na vida de Deus, no depois que passarmos dessa morte para a vida, depois que saímos daqui. Mas há uma necessidade do Espírito Santo, do Consolador estar conosco. Jesus estava ali. Então Jesus fala para eles: olha, eu vou sair. E vocês se entristeceram por isso. E realmente eles ficaram muito tristes, porque eles conviviam com Jesus. Eles deixaram tudo. Eles seguiram Jesus. Todos daquele tempo começaram a seguir Jesus. Ouvir Jesus. Acreditar em Jesus. Acreditar nas palavras. Acreditar na pessoa dele. Acreditar na vida dele. Qualquer problema ele solucionava. Ele estava ali, se alguém apresentasse algum problema, ele solucionava. Enfermidades, problemas às vezes até financeiros, eram solucionados. Então, eles olhavam, eles estavam bem, estavam seguros. Eles olhavam para Jesus e quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus diz: isso não foi homem que te revelou, foi o nosso Deus, foi Deus, foi o Senhor que te mostrou isso. Então eles tinham uma visão de que era o Messias, que era Deus que estava ali, que era aquele que tinha poder. Eles estavam bem. Mas Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu vou sair, eu vou ter que voltar ao Pai. E vocês estão tristes. Mas eu quero dizer para vocês que vocês vão me ver de novo. E aí a vossa alegria, enquanto o mundo está se alegrando porque eu fui tirado, e eu queria fazer um alerta para você: o mundo nunca quis Jesus, não quer Jesus, o mundo quer que ele esteja fora daqui, se alegrou quando ele foi tirado, e os discípulos se entristeceram, porque os discípulos conheceram quem era Jesus. E com isso eu quero lembrar também, eu estou falando tudo isso, mas já faz parte do que o Espírito Santo, faz conosco e está conosco, tá?
Então, por exemplo, Jesus está falando, quando vier o Espírito da verdade, ele também vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Já falei um pouco com vocês em algumas mensagens passadas. Eu quero lembrar para você esse aspecto, que é uma coisa interessante. O Espírito Santo, aqui está dizendo que ele viria e convenceria o mundo. Mas o mundo está convencido? Do pecado, da justiça e do juízo? Não está. O mundo vai estar? Não. O que é isso que Jesus falou? Ele falou que o Espírito Santo ia falar com alguém. O Espírito Santo falou com você. Falou comigo. O Espírito Santo, ele contendeu com você. E ele disse, olha, o pecado é porque não estão crendo em mim. E quando o Espírito Santo falou comigo, e eu estava no mundo, sou do mundo, era do mundo, e nós precisamos ter essa consciência, nós éramos do mundo, não somos mais do mundo, nós somos comprados para Ele. O Espírito Santo falou conosco, nós estávamos no mundo. Ele convenceu o mundo, porque você era o mundo. Ele te convenceu do pecado. Que pecado? De não terem crido em Cristo Jesus. Mas quando o Espírito Santo falou, ele me convenceu. E eu criei. E o Espírito Santo também convenceu da justiça. Não o mundo que está lá fora, porque o mundo não sabe disso e não quer acreditar nisso. Mas eu era mundo, eu estava lá. Mas quando o Espírito Santo falou para mim, olha, eu quero te convencer da justiça. Qual é a justiça? Que Jesus Cristo era Deus, justo, morreu pelos injustos, ressuscitou pelos injustos e subiu aos céus, e o Pai o recebeu, e o aceitou, e determinou, ou declarou e cumpriu isso, que realmente Ele é a nossa justiça, que Ele é justo. Então o Espírito Santo me convenceu da justiça, que Deus realmente recebeu Jesus e o aprovou como justo. Deus fez justiça para Jesus. Deus realmente fez justiça para Jesus e o elevou. Ele deu um nome sobre todo nome, e o colocou assentado à sua direita, e diz que todos os inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E o Espírito Santo me convenceu, eu estava no mundo, eu era mundo, e ele me convenceu da justiça. E também diz que ele convencerá o mundo do julgamento, ele convencerá o mundo do juízo. Ele não convenceu o mundo ainda que está lá fora, mas eu era mundo e fui convencido, você era mundo e foi convencido, de que houve o julgamento. Qual é o julgamento? Que Satanás está julgado, condenado, como pai da mentira, como aquele destruidor. Eu fui convencido. O Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você está aqui, os que estão assistindo, também pode levantar os seus olhos e começar, e o seu entendimento, e perceber, realmente, eu fui convencido. O Espírito Santo cumpriu aquilo que Jesus falou. Ele me convenceu. Por isso nós saímos do mundo. E nós estamos aqui, mas não somos do mundo e não... Por que não somos do mundo? Porque nossa mente não é mais como a do mundo. Não pensamos como o mundo pensa. Não agimos como o mundo age. Nós somos convencidos. Nós somos tirados para fora. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, como Jesus mesmo disse. Então o Espírito Santo veio e começou a operar. E Jesus falando sobre isso, então ele disse, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. São palavras que estão escritas no Evangelho de João, capítulo 14, e capítulo também 16, você vai ver essas verdades que eu estou falando. Então, o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida a presença de Deus. Ele é a presença de Deus em nós. E o que Deus é começa a estar em nós.
E nós começamos a ser parecidos com Deus de novo. Começamos a ser igual Deus é. No sentido não de ser Deus, como Ele é, mas no sentido de ter um caráter, de ter sentimentos, de ter pensamentos, de ter condutas, exatamente como Deus é, e como Deus nos criou para que fôssemos. Não é? Então, o Espírito Santo vem. E quando Ele vem, a palavra diz, e Ele mandará outro Consolador. E a primeira imagem, parece que a gente tem de Consolador, é aquele que, se eu estou triste, então Ele me conforta. Se eu perdi um ente querido, Ele vem e me conforta. Amém? Isso é verdade. Mas quando está falando de Consolador aí, não está falando só disto. Quando está falando de Consolador, está falando de uma presença que sempre nos mantém em vitória, sempre nos conduz em vitória. Quando está falando de um Consolador, está falando de você ter conhecimento de Deus, e com isso você ter conforto e ter força para a vitória, para alcançar aquilo que realmente Deus tem para nós. Então é muito mais do que simplesmente confortar no momento de tristeza. O Espírito Santo é força de Deus para viver, para que nós tenhamos a vida de Deus e não a vida humana. Amém? Então isso é muito importante a gente estar entendendo. O Espírito Santo veio. Eu quero focar dois aspectos então nisso, a respeito do Espírito Santo. O primeiro deles que Paulo fala, está lá em Romanos 8, de 14 a 17, o Espírito Santo atesta que nós somos filhos de Deus por adoção. E seria interessante darmos a lida nesse texto. Vamos abrir em Romanos capítulo 8, de versículo 14 até 17, e vamos ver o que o apóstolo Paulo está escrevendo, falando sobre isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Essa palavra aqui está direcionada, é a mesma palavra do momento em que Jesus chama Deus de Pai. É a mesma palavra, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui Paulo está escrevendo que o Espírito Santo, Ele veio e é Ele que nos convence, nos atesta. Não é só um aspecto de convencimento, mas é um aspecto de certeza, de segurança. É um aspecto de que eu tenho a presença do Espírito de Deus em mim. Eu sou filho, é por isso que eu sou filho. Eu sou filho porque o Espírito habita em mim. Dá para perceber isto? Eu não sou filho pelo fato de que só eu ouvi que veio Jesus, que Ele morreu, ressuscitou. Eu sou filho porque eu aceitei isto. Eu aceitei o Senhor Jesus como o ungido de Deus, como o líder, como aquele que Deus levantou. Eu aceitei isto. E por causa de ter aceitado isto, eu recebi o Espírito de Deus. E por ter recebido o Espírito de Deus, é que eu sou filho, é que eu me tornei filho por adoção. Então, o que te dá o atestado de que você é filho de Deus, é o Espírito Santo habitando. E quando o Espírito Santo diz que os que são guiados pelo Espírito é que são filhos, é exatamente isso. Você pode ser guiado por um monte de coisas, mas você só é filho quando é guiado pelo Espírito. E só é guiado pelo Espírito se o Espírito habita.
E o Espírito Santo não habita em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, não habita em nenhuma outra filosofia nem crença. O Espírito Santo habita naqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E por aceitar Jesus, o Espírito Santo veio guiar. Ele veio guiar as nossas vidas. E no que ele veio guiar as nossas vidas? Ele veio guiar as nossas vidas para que nós sejamos, nós andemos como Deus anda nessa terra. Como Deus quer que andemos nessa terra. Então o Espírito Santo nos guia para a justiça, para a verdade, para ter uma vida de alegria, de paz, uma vida de conduta correta. O Espírito Santo restaura aquele que foi criado lá no Éden e que antes do pecado existia. Mas o Espírito Santo, Deus acrescenta uma outra coisa muito mais extraordinária quando nos tornamos filhos por adoção. Que eu já falei um pouquinho, mas queria tocar nisso aqui. Quando nós pecamos, nós morremos. E eu já falei para vocês que esta é a coisa mais importante de Gênesis, quando houve o pecado, a revelação de Deus, e que por isso Jesus veio. A Bíblia mostra no decorrer dos seus escritos que estamos mortos, morremos. O mundo não tem futuro. Deus disse que no dia que você comer, você terá que morrer, você vai morrer. Só que essa morte não é só uma questão de morte, que eu morri. Um dia eu vou chegar no meu momento, como alguns se assustaram em casa essa semana, que eu quase embarquei, a pressão lá baixou para 7/3, e meu batimento cardíaco a menos de 30 mais ou menos, e semana inteira eu passei mais ou menos na base de 40, depois ele começou a subir um pouco. Não é só isso que eu estou falando de eu ir embora. Você continua aqui, se eu for. Quando Deus fala, terá que morrer, é porque não há mais, já está morto, não tem mais futuro. Deus não está investindo mais nessa vida humana. Deus não está investindo mais nos planetas existentes. Eu queria que você compreendesse isso. Isso é bom para alguns cientistas, né, ou aqueles que conhecem, mesmo se pudesse ouvir a gente falando, olhar para a palavra de Deus e começar a ver. Vocês podem ir vasculhar o universo inteiro. Tudo vai estar sem forma e vazio. Tudo vai estar sem nada, porque Deus parou. O dia que o homem pecou, parou tudo. É naquele momento em que Deus fala para o homem: olha, porque você fez isto, maldita é a terra por tua causa. Então não há futuro. Não há futuro. É uma questão de tempo. É uma questão da misericórdia de Deus, buscando o que se deve salvar, e para que o número dos salvos se complete, que é uma outra história complicada para muita gente, mas Deus tem um número que Ele espera que seja completado. E esse tempo vai indo, e associado a esse tempo de Deus buscar a quem quer ser salvo, quem responde ao Espírito Santo, Deus está trabalhando isso no ser humano, mas vai chegar um momento que não há mais condições de vida no planeta. Aí Deus vai intervir, por causa da maldade, das destruições. O ser humano é mau em si, queridos. E o Espírito Santo veio restaurar, é a presença do Espírito Santo que restaura a nossa vida à imagem do nosso Deus.
Você pode dizer assim, mas fala de Jesus. Realmente Jesus morreu e ressuscitou por nós, para nos dar o direito a quê? A sermos adotados como filhos. O Espírito Santo é o que gera em nós a imagem de Deus. Jesus é o modelo. Jesus é o homem perfeito. Jesus é aquele pelo qual nós somos transformados pelo Espírito Santo para ser iguais, parecidos. Mas é o Espírito Santo que nos transforma. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós para que nós entendamos e busquemos essa aparência, esse ser igual a Jesus Cristo. Por isso, a presença do Espírito Santo está mostrando que Deus fez algo novo, não restaurou no sentido de, vamos continuar tudo que foi feito, mas o homem pecou, mas não tem importância. Não, Deus parou ali, e Deus começou de novo em Cristo Jesus, Ele fez um novo homem. E o Espírito Santo é aquele que está em nós para nos fazer semelhantes a Cristo, e sermos como Cristo na nova criação. A nova criação são homens iguais a Jesus. E o Espírito Santo veio fazer isso. Filhos por adoção. Então, é pelo Espírito Santo que nós entendemos o que Jesus está falando em João 14, 15 e 16, e ligado também com João 14, 22 a 24, ele diz que pelo Espírito, Jesus está dizendo assim, olha, eu e o Pai habitaremos em vocês. E ele diz uma coisa interessante, se vocês me amam, então busquem guardar os meus mandamentos, e o Pai vos amará, porque Ele verá que você ama ao Senhor. E como é que você demonstra que ama ao Senhor? Quando você busca obedecer os mandamentos do Senhor. É assim que Deus vê que a gente o ama. Quando eu busco guardar os mandamentos do Senhor. Eu tenho força para obedecer todos os mandamentos? Não, não tenho. Porque eu sou pecado ainda, eu estou num corpo de pecado. Eu ainda sou da terra, eu ainda estou aqui. Eu ainda tenho uma luta muito grande entre as minhas paixões, os meus desejos, que é próprio da natureza humana, mas a minha mente, o meu entendimento, eu busco a lei de Deus, eu busco os mandamentos do Senhor, e Deus sabe, Deus vê. Agora, Deus conhece o coração, Deus conhece o mais íntimo, a pessoa que nós somos, Deus conhece. Ele sabe quando eu estou querendo enganá-lo, quando eu estou querendo trapacear, quando eu estou querendo fantasiar, dizendo assim, está vendo Deus, eu estou querendo obedecer o teu mandamento, mas lá dentro eu estou andando nas coisas erradas, sem um remorso, não um remorso, mas sem um arrependimento, sem aquele pensamento, isso está errado, não é isso que eu quero, Deus. Não é isso que eu desejo servir ao Senhor. Paulo escreve sobre isso, não vou ficar detalhando nisso, mas aqui Jesus está falando, olha, o Pai sabe aqueles que o amam. E eu e o Pai viremos e faremos em vocês morada. Mas como é que Deus vai caber dentro de mim? Como é que Jesus vai caber dentro de mim? Como é isso? Por isso ele diz, rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que estejam convosco. A diferença do aspecto externo é que quando vem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não está mais externamente, porque ele já esteve na terra, ele sempre esteve na terra, o Espírito de Deus sempre esteve na terra, desde a criação de tudo. Mas a diferença é que o Espírito veio habitar dentro de nós. Ele se forma um só com o nosso espírito. Então, nesse aspecto, é que Jesus e o Pai habitam em nós. É o Espírito Santo. Você vai entender de uma maneira mais profunda agora, isto, quando você lê lá em Romanos, também Paulo dizendo assim, que quando oramos e quando clamamos, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito que está dentro de nós. E quando nós estamos orando, o Espírito sabe a nossa necessidade, e Ele realmente é que chega para Deus e diz, Senhor,
é isso aqui que precisa, é isso que tem que ser feito. E aquele que sonda os corações e sabe a intenção do Espírito, então ele responde. É o Espírito Santo que está em nós, é o Espírito Santo que traz a presença do Deus e de Jesus, do Deus Pai e de Jesus conosco. Queridos irmãos, é pelo Espírito também que nós conseguimos conhecer que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque já não vai dar tempo, mas nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo e essa convicção e esse conhecimento de que nós somos herdeiros de Deus. E como eu falei, que no começo o homem pecou e Deus se afastou, porque não tem condições do homem conviver conosco por nossa própria culpa, pelo que somos, mas, como nós adquirimos um conhecimento do bem e do mal, há duas palavras interessantes que eu queria que você marcasse para entender isso que eu estou falando, da gente ter esse conhecimento, que somos herdeiros de Deus. Quando o homem pecou, no começo, Deus, antes do pecado, Deus chegou para ele e falou assim, olha, está aqui, tudo que está aqui nesse jardim, tudo aqui nesse lugar. Eu tenho meus entendimentos sobre isso, não vou entrar em detalhes agora, senão vai gastar mais tempo, mas havia um lugar onde Deus estava, aqui na terra, Deus estava ali, o Senhor estava ali, e tudo era possível ao homem, tudo era permitido ao homem, menos uma coisa. E no momento em que Satanás veio tentar, e veio seduzir primeiro Eva, e depois Eva entregou o fruto para Adão, e Adão comeu conscientemente, ele não foi seduzido ou enganado. Quando ele foi fazer essa tentação, ele disse assim, não é assim que Deus diz, que se você não pode comer, senão você vai morrer. Não, eu estou falando para você que no dia que você comer, você vai ser como Ele é. E nós, a princípio, achamos que foi simplesmente um aspecto de que nós ficamos conhecendo o bem e o mal, então nós somos parecidos com Deus. Tudo bem, isso está dentro desse contexto. Mas quando Deus vem andar pelo jardim, porque ele descia ali, ele andava no jardim, e ele procura Adão, não acha, fala, Adão, onde é que você está? Fala, eu vi que estava nu e me escondi de ti. Esse nu ali, não é um aspecto só do aspecto de nudez física. Ali Adão estava dizendo para o Senhor, eu tenho malícia, eu adquiri malícia, sensualidade, eu adquiri malícia, eu estou percebendo, sabendo coisas. E Deus disse para ele, você comeu do fruto que eu te falei para você não comer? Maldita é a terra por tua causa, está toda aquela história, né, da mulher e com a serpente. Aí depois Deus sai e conversa entre eles, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e ele diz uma coisa interessante, o homem se tornou como um de nós. É diferente de lá quando a serpente vem dizer, olha, você vai ser como Deus. É diferente essa sedução. É diferente quando Deus diz assim, o que eu só quero dizer aqui, é diferente quando Deus diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus conversou entre eles lá, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo conversando, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando o homem faz o que fez, e Deus aí novamente conversa entre eles assim, o homem é como um de nós. E ele não pode viver para sempre.
porque ele é mau, ele é perverso em todos os seus caminhos, ele é destrutivo em todos os seus caminhos. Então ali existe o aspecto de que o homem perde tudo e fica escravo do pecado, fica escravo do maligno, fica escravo do pai da mentira. E o mundo anda na mentira. Irmãos, o mundo é mentira. Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Por que é o pai da mentira? E onde se manifestou? Porque lá no Éden ele foi mentiroso. Ele disse assim, não é assim como Deus falou. Olha, não é, percebe a mentira já? Não é assim como Deus falou. No dia que você comer isso aí, você vai ser como ele. E não era verdade, isso é uma mentira. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso desde o começo, e ali começa a mentira. E a partir daí a mentira está na humanidade, está no homem. O ser humano é um ser mentiroso por essência, por natureza. Não só fala mentira, ele é um ser mentiroso. É só olharmos as nações hoje, é só olharmos o que está acontecendo, é só olharmos a história do homem. Então, Jesus é a verdade e traz a verdade, e nos liberta. Agora, há um momento, isso é o que eu quero que você compreenda então nessa manhã de uma maneira muito maravilhosa, é, quando houve esse pecado, e nós nos tornamos como Deus, e não podemos ser Deus porque nós somos maus, nós adquirimos realmente o ser como Deus. É outro nível de existência que o homem acabou alcançando. E quando Deus vê isto, onde está a maior manifestação dessa graça? Onde está a mostra desse amor de Deus para nós? O amor de Deus, irmãos, que é incompreensível, foi pegar a nossa vida do jeito que nós somos e nos aceitar como filhos adotados. E para que nós tivéssemos condições de administrar o bem e o mal, de praticar uma vida correta, uma vida certa, um caminho correto, sentimentos, comportamentos, emoções, linha de raciocínio, para que nós tivéssemos esse funcionamento, essa existência, Deus pega o Espírito dele, que é o Espírito que tem capacidade de administrar o bem e o mal de maneira justa. Ele pega esse Espírito e coloca em nós. E aí, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, nós começamos a ser diferentes do mundo. Porque o Espírito do Senhor que entrou em nós, faz com que nós, como sendo deuses, passemos a andar como Deus é, como Deus maior, como Deus Pai, como aquele que é o Criador de tudo, como Ele é. É nesse aspecto que eu quero que você entenda que Deus nos fez herdeiros dEle. Herdeiros não só do que Ele criou o universo, Ele criou a terra, mas é mais, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros do que Ele é, de como Ele é. Deus te fez herdeiro do que Deus é. Deus tem vida eterna, e Ele te deu vida eterna, você é herdeiro disso. Deus tem uma paz plena, total, e Ele te deu essa paz pelo Espírito. Deus tem uma saúde eterna, Ele te deu essa saúde. Há momentos que a gente passa de enfermidades, mas você tem que olhar que a escatologia mostra, o que Deus está mostrando é que o futuro é eternidade, sem lágrimas e sem sofrimentos. Deus te deu saúde, tanto é assim que Jesus diz, olha, se qualquer enfermidade em meu nome pode ser curada, por aquilo que Jesus fez. Irmãos, quando
você usa o nome de Jesus no meio das enfermidades, eu não vou dizer que você nunca vai passar enfermidade e nem vai morrer, não é isso que eu estou falando. Mas quando você usa o nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que Deus colocou em você, ele vai trabalhar no seu corpo e vai trazer a saúde, porque diz que toda enfermidade será curada em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você ora por um irmão e abençoa e impõe as mãos, ou mesmo a sua oração, que você faça mesmo à distância, quando você ora, é esse Espírito Santo que está em você, que também vai se mover sobre ele. Se ele já tem o Espírito Santo vai mover dentro dele. Se ele não tem o Espírito Santo, porque não recebeu Jesus, o Espírito Santo que está entre nós, vai até ele e vai tocar o corpo dele, atendendo a oração que você fez. É o Espírito de Deus que mostra que você é herdeiro de Deus. É o Espírito Santo que revela, que dá esse atestado, que mostra essa realidade. Jesus é Deus e veio habitar entre nós, mas ele é externo a nós. Mas o Espírito Santo é Deus e ele é Espírito e ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de você. E você é herdeiro daquilo que Deus tem e do que Deus é. Por isso, Paulo está sempre falando isso, em cima do que Jesus mesmo falou, ele está falando que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando Paulo escreve isso aqui, é uma coisa interessante. Ele não está falando aqui que você é herdeiro com Jesus. É lógico que é Jesus. É lógico que é a pessoa de Jesus, a pessoa que encarnou, aquele homem que viveu em carne e sangue entre nós. Mas você já reparou que aqui está dizendo que o Espírito de Deus testifica conosco, o Espírito que nós somos, e ele revela que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por que com Cristo? E depois diz, se com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você está sofrendo por causa de Cristo nessa terra? Eu quero dizer para você que todos aqueles que são de Jesus estão sofrendo. De alguma maneira sofrem. Aqueles que estão na escola sofrem. Os que estão estudando sofrem. Sofrem gozações, sofrem bullying por causa de Jesus. Se eles falam que são de Jesus, se você não está no trabalho e fala que é de Jesus, você sofre. Se você está em qualquer meio da sociedade, ainda que o Brasil não tenha perseguições como outros lugares, mas há sim um sofrimento por causa de Jesus, porque quando se fala que você é de Jesus, às vezes você perde até os amigos. A maioria de nós, quando veio para Jesus, perdeu todos os amigos. Ninguém nem queria ver a gente, nem via mais na nossa casa, nem estava conosco. Há um sofrimento, mas há um sofrimento que o mundo impinge sobre nós, e a gente precisa lembrar que nós padecemos com ele sim, porque não o negamos, e continuamos, eu prefiro Jesus do que as coisas dessa terra, as amizades, isto e aquilo e tal. Então, o Espírito de Deus, ele está dentro de nós, e nós nos tornamos herdeiros, junto com Jesus. Mas aqui está falando junto com Cristo, por quê? Porque nós nos tornamos herdeiros do que a expressão Cristo, do que esse nome Cristo é. Jesus se tornou esse Cristo. Jesus era homem, mas ele se tornou o Cristo. Então Cristo é uma figura, Cristo é, não no sentido de figura apenas de fantasia, mas Cristo é uma função, Cristo é algo que alguém teria que cumprir, que era padecer, sofrer, morrer e ressuscitar para a salvação da nossa vida. Então, somos herdeiros de Deus, do que Deus é. E somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, porque Jesus herdou todas as coisas, porque Ele foi o Cristo. Ele é o que padeceu, o que sofreu por nós, Ele que venceu o mundo por nós, Ele que fez todas as coisas por nós. E diz, eu vou ao Pai e vou rogar para que Ele envie outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu quero finalizar dizendo para você,
valorize aquilo que Deus fez em você. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Busque tempo de falar com Deus, de conversar com Deus, de conhecer a palavra. Porque o Espírito Santo vai dar a você a conhecer quem é Deus. E quando você começa a conhecer, você começa a querer ser igual e parecido. Quando você conhece e quando você vai conhecendo, você vai valorizando. Você vai vendo o tesouro que você tem guardado em vasos de barro. O tesouro maior, o Espírito Santo que está habitando em você. O Espírito Santo, ele veio mostrar que você é filho de Deus, adotado por esse grande amor de Deus, porque não éramos, mas ele nos fez filhos por adoção. E o Espírito de Deus nos dá toda a herança de Deus para nós. Então, querido, levanta-te, não tenha medo. Não tenha medo das epidemias, não tenha medo do que está sendo anunciado aí, não tenha medo do que pode acontecer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é maior do que está em nós? O Espírito Santo. É maior do que o que está no mundo. Quem é que está no mundo? Satanás, o mentiroso, pai da mentira, enganador. Mas o que está em nós é o Espírito da verdade, que nos leva ao conhecimento de Deus e a viver essa herança de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fique em pé, querido, se puder. Renova nessa manhã esse conhecimento. Renova essa comunhão com o Espírito Santo. Volte a praticar aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo, quando ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Vamos voltar ao tempo de comunhão e adoração. Vamos voltar ao tempo de estar na presença de Deus. Vamos nos liberar do pavor e do medo que tem estado no meio da humanidade e que nós só pensamos nisso, só vivemos isto. Eu quero dizer para você, querido irmão, que os governantes dessa terra, os sábios entendidos dessa terra, não têm solução para nós, queridos. Eles nem sabem direito o que está acontecendo. Um pequeno vírus, um vírus tão que nem se consegue ver a olho nu, prostrou uma humanidade inteira, porque esses homens estão aí, que dizem que sabem, não sabem nada. Eu não estou desmerecendo o trabalho deles, nem o que eles estão tentando arrumar e tentando buscar uma solução para isso, mas eu quero dizer para você que só há um lugar de solução, para eles mesmos, e mesmo eles não reconhecendo a soberania de Deus, a existência de Deus, a salvação em Jesus Cristo, o Espírito de Deus que está em nós, e que nos tem feito interceder pela terra, pelos homens da terra. Esse Espírito de Deus que está em nós, é que vai sobre eles, e dá entendimento para que eles possam criar medicações, remédios, que possam dar solução. Tudo vem de Deus, que é aquele Deus de amor e de bondade. Não fique mais no pavor. Esses homens nos intimidaram, nos amedrontaram, acovardaram as nossas vidas, nos trancaram em casa, nos fizeram usar máscaras. É necessário, amém, mas o pavor que eles trouxeram não pode estar no nosso coração mais, porque nós temos um outro Consolador, nós temos alguém que está conosco, que diz: não, no meio de tudo isto, o meu Deus tem solução, o meu Deus vai cuidar de mim. E se partirmos dessa terra, vamos partir para estar com o nosso Deus, com o Criador. Amém? Renova a tua vida no Espírito Santo nessa manhã. Volte a dar graças ao Senhor. Querido Deus, nós te exaltamos nessa manhã.
nós voltamos a nossa mente, a nossa fé e o nosso coração para a Tua presença e para glorificar-te, porque o Senhor nos tornou herdeiros do Senhor e co-herdeiros com Cristo, com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Espírito Santo, reaviva a Tua presença em nós. Toca em nosso coração para que voltemos a adorar e bendizer ao Senhor e sairmos desse pavor e desses medos que estão sendo colocados sobre nós na área financeira, na área de saúde, na área emocional, nos sentimentos, nos medos de perdas. Espírito Santo, levanta-nos para que possamos nessa manhã renovar a nossa vida e nos enchermos do Senhor. Alegra o nosso coração, Espírito Santo, que nosso ser se levante e bendiga o Teu santo nome. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, volte à prática disso, viu? Volte à prática do louvor, da adoração, e a diferença em que você vai ter entre os que conseguem apropriar isto e viver isto, está no fato de nós olharmos para o Senhor, buscarmos em oração, na palavra de Deus, e no louvor e na adoração ao Senhor, olharmos realmente para Ele, e não seremos abatidos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos louvar ainda ao Senhor, depois vamos estar orando e te abençoando, em nome do Senhor Jesus.